salve meu irmão com a paz do Senhor. É Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 e versículo 9. Isaías capítulo 41 e versículo 9. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais celestes, e te dizer, tu és o meu servo, e te escolhi, e não te rejeitei. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Aleluia, Deus. E te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornam-se nada, e os que contenderam contigo perecerão. E versículo 12. Os calam, mas não os acharás. Os que pelejarem contigo tornam-se nada. É como coisa que não é nada. E os que guerreiam contigo. E versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. É uma palavra muito importante, porque Jesus está falando aqui que ele escolheu o servo dele, ao mesmo tempo a serva dele. E é Jesus que nos ajuda, é Jesus que nos esforça, e a gente não tem que entender, porque Jesus é que está na frente de nós. Nós temos que manter sendo temente a Ele, porque Jesus escolheu para pregar a palavra, Jesus escolheu para louvar. Ele emprestou o dom da palavra, o dom de louvor, o dom de profecia, o dom de visão, o dom de revelação. Pode ter alguém tentar parar o servo de Deus, a serva de Deus. Mas a gente faz que naquele homem, ele não via, mas ele ouvia. E ele sabia que era Jesus que ia passando com a multidão. E ele queria receber o milagre dele, ele queria enxergar. E uma parte da multidão mandava ele se calar. Aí ele levantava um clamor e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não queria saber o que a multidão estava falando, que a multidão queria que ele se calasse. Mas ele queria receber o milagre dele. E Jesus ouviu o clamor dele. E Jesus parou e pediu para alguém levar ele até a ele, levou. E Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele, Senhor, ele queria ver, queria enxergar. E por causa da fé dele, ele enxergou. Jesus abriu os olhos dele, Jesus falou para ele ver. Porque a gente tem que confiar em Jeová, o único Deus de Israel. Deve ter confiança unicamente nele. Porque se a pessoa tem confiança em Jesus, ele não vai se abater com palavras negativas. Que alguém que diz que você não sabe nem pregar, não sabe nem cantar, não sabe nem orar, mas quem colocou palavras na boca de Jeremias foi Jesus. E quando a gente confia
né, uma confiança unicamente nele, em Jesus de Nazaré, no meu Espírito Santo, no meu Jesus, meu Deus, você não vai se abalar com nada aqui na terra. Porque Jesus fala, não temas. Porque Jesus fala no versículo 3, porque o Senhor teu Deus, ele te toma pela tua mão direita, eu te digo, não temas, que eu te ajudo. O que Jesus está falando é para a gente não temer, né? Pode estar até soprando os ventos, pode até a água estar movimentada, pode a água estar agitada, e a gente no barco, mas Jesus está no barco, ele já deu autoridade para nós repreender os ventos e repreender as tempestades, e tudo se transformar em bonança. Você pode ver por esse vídeo, não tem quase ninguém, mas eu estou aqui para o nome de Jesus ser glorificado, porque eu já preguei para a glória de Deus em templo grande, com muitas pessoas, cheio até lá fora, de dentro para fora, mas eu entrei chorando dentro daquele templo, dentro de Goiânia. Uma igreja tão grande, uma congregação, mas eu sabia que era Jesus que é para ser exaltado. Porque Jesus levanta a gente, mas é Ele quem faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico levantar e andar, e ressuscita o morto. Porque só Jesus tem a autoridade de abrir os donos como os 7 selos. Quantas pessoas não querem pregar mais? Aonde tem uma, 2 pessoas, eu estou pregando aqui, mas quem está ouvindo o som desse aparelho, lá dentro da sua casa, está dando atenção. Ou ele sentado no sofá, ou ela sentado no sofá, ou que esteja fazendo alguma coisa ali, mas está ouvindo a palavra, pelo som desse aparelho. Porque Jesus, ele pregou só para uma mulher samaritana, uma mulher que costumava pegar água naquele poço que Jacó bebeu, aonde seus filhos beberam, suas filhas beberam, aonde era pegado água, até para suas criações beber, seus animais, toda a criação. Mas Jesus estava ali para mudar a história daquela mulher, porque aquela mulher tinha 5 homens, nenhum era dela, e o que ela tinha no momento também não era dela. Jesus revelou profundo ao mundo. Mas Jesus estava ali para mudar a história dela, para mudar a história do povo samaritano e do povo judeu que não se unia. Jesus estava ali para mudar a história deles. Por isso que Jesus falou para os discípulos comprar comida, até na cidade. E lá na cidade comprar comida, alimento material. Porque ali Jesus queria entregar o alimento espiritual para aquela mulher, a água da vida, para nunca mais ter sede. E aquela mulher escolheu a boa parte, foi tomada aquela água para nunca mais ter sede. Você que está ouvindo e vendo esse vídeo, aonde Jesus mandar você pregar, nem que você pregue, pode estar só as aves, pode estar só os passarinhos, pode estar só os animais ali, pode não ter nem ser humano, mas pregue a palavra. Porque aonde está indo a voz, na direção do Espírito Santo, alguém está ouvindo a palavra, alguém está recebendo a palavra. Porque Jesus tem pressa para salvar. O desejo de Jesus, do Espírito Santo, de Jesus, de Deus, do céu inteiro, é que todo ser humano seja salvo. Que ninguém fique nessa terra quando Jesus escolher a noiva e que descer aqueles fogo, bola de fogo do céu, as profundezas da face da terra. Jesus não quer que ninguém fique. O lago de fogo, o inferno, o lago de fogo foi preparado somente para a besta, o dragão, para Lucifer e toda a coisa demoníaca. Jesus
Jesus não preparou para o ser humano, mas Jesus dá o livre-arbítrio para a pessoa fazer o que quiser na terra. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher, o jovem e a jovem, a criança que entende o bem e o mal, fazer que nem a mulher samaritana, receber a água da vida para nunca mais esquecer. Aquela mulher saiu dali já pregando, já saiu falando o que Jesus fez na vida dela. Mudou a vida daquela mulher. E ela já saiu pregando a direção de Samaria, a cidade, já pregando para o povo que ali estava um profeta acima de todos os profetas, Jesus de Nazaré. Porque tem sim, irmão, abaixo de Jesus tem os verdadeiros profetas, as verdadeiras profetisas. É aqueles que não vendem a palavra, é aqueles que pregam sem vender a palavra, sem vender os dons, o dom da palavra, o dom de visão, o dom de revelação, de cura, de libertação, porque Jesus é profeta. Mas se você observar, enquanto servo, como fala aqui de servo, que Jesus escolheu para ser exaltado o nome de Jesus, ele não vai se exaltar o servo e nem a serva. Prega a palavra, onde tem 1, 2 ou 3, prega onde tem 20 pessoas, prega onde tem 100 pessoas, 1000 pessoas, mas nunca vai se exaltar. A entrar, onde está uma multidão de gente, o servo de Deus já entra assim, ó, falando no microfone, pode estar nos gideões, nos militantes, no maior templo na face da terra. Ele já entra assim, em referência ao Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré. Porque ele está pisando naquele altar, onde tem 5.000 pessoas que estão olhando ele, né, filmando, mas ele está sabendo que ele colocou ele ali, foi Jesus. E ele tem que dizer, ela tem que dizer o verdadeiro profeta, a verdadeira profeta, o verdadeiro pastor, a verdadeira pastora, a verdadeiro presbítero, a verdadeira missionária, missionário, o verdadeiro apóstolo, ele nunca se exalta na face da terra. Ele abraça quem está todo limpo ali, material, e abraça também quem está todo sujo, mendigo. Esse que é o servo do Senhor. Ele é diferente. Ele fala com quem está de carro e fala com quem está de bicicleta. Fala quem está usando a melhor roupa, comprada nova, zerada na loja. E fala com aquele que usa até a roupa doada, a roupa até de bazar, que anda até de chinelo, de havaiana. Aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, que mora até no meio da rua, aquela pessoa que mora até de favor, aquela pessoa que mora até de aluguel. O verdadeiro servo de Deus, a serva de Deus, que prega a palavra, o que está aqui dentro, ele é diferente, ela é diferente, totalmente diferente. Pode andar em qualquer cidade no Brasil, pode andar em qualquer estado aqui no Brasil, pode andar até na zona rural, toda a zona rural aqui no Brasil. Mas ele é servo, mas ela é serva. Não se exalta, agora é para Jesus. Pode andar os países afora, mas não se exalta. Ele continua sendo servo, ela continua sendo serva do Senhor, porque Jesus é que pega pela mão direita e coloca de pé. Jesus fala, não temas, sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço. Jesus está falando que não é para ter medo, né, de andar por onde for pregando a palavra. Mas pregue a doutrina verdadeira, a palavra que vai fazer o ser humano e a direção da porta estreita. Porque o servo de Deus, a serva de Deus, como fala aqui na palavra, Isaías capítulo 41, do 9 até o 11, até o 13, tem que ser servo do Senhor. É diferente. O verdadeiro
verdadeiro servo do Senhor, ele ouve a voz do Espírito Santo. Porque Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A palavra de Deus é que tem que ser jorrada. A palavra de Deus tem que ser semeada nos quatro cantos do mundo e está sendo semeada nos quatro cantos. Porque o nome de Jesus é para ser glorificado. As pessoas na terra não querem saber mais da verdadeira revelação que é a palavra. Estão querendo tomar o microfone de pessoas que pregam a palavra, a água da vida, e tomar na revelação fora da palavra. Porque a verdadeira revelação que está na palavra, aquela revelação, visões, como Jesus mostrou para João, como Jesus mostrou para Daniel no Rio Tigre, é diferente. E tudo que acontecer na terra tem muita diferença. Então todos e todas na terra, que é pregador da palavra de Deus, que é pregadora da palavra de Deus, que está sendo servo e serva, guarda a palavra, porque Jesus está voltando. A palavra ela tem que ser anunciada. Vai chegar um dia que o povo vai ter sede pela palavra. Vão entender por que não guardar a palavra, porque não ouvir a palavra, porque não vigiaram para receber a palavra, porque Jesus é o dono da palavra. É Ele que vai confessar o nome do homem e da mulher diante do Pai, que é o Pai dele, que é nosso Pai. Jesus que é a porta da salvação. E se a pessoa não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser uma grande tristeza, porque Jesus está voltando. Amém. Eu quero deixar aqui para terminar por enquanto. Você que vê esse vídeo, preste bem atenção quem você está botando na sua congregação para pregar. Preste bem atenção se estão pregando a doutrina verdadeira. Abandonar as coisas velhas que contaminam, que suja as vestes espiritual. Porque o verdadeiro pregador, ele prega a salvação. Porque Jesus sofreu tanto, cuspiram no rosto dele, bateram nele, colocaram a coroa de espinho. Jesus carregou a cruz na via dolorosa até o Calvário. Pregaram as mãos dele, pregaram os pés dele. Jesus ali, eu tenho sede, deram água, deram vinagre numa esponja, na ponta de uma cana, para ele beber. Até furaram também a costela de Jesus com uma lança. O que eu quero dizer, meu amigo, aqui na terra está ficando difícil. O povo não quer receber mais a palavra. O inimigo ele faz de tudo para tirar atenção para você não receber a palavra. Porque ele sabe, quando vem jorrar a palavra em espírito e em verdade, a salvação para a pessoa ter a vida eterna. Porque Jesus está voltando. Então você que é pastor, você que é apóstolo, você presbítero, você diácono, você que vê esse vídeo, você que toma de conta de uma congregação, coloca alguém que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso, que tem sinceridade para pregar a palavra em cima do altar, ali no público, porque Jesus, ele vai tirar todo o charlatão e a charlatona que anda mentindo, dizendo que um pouquinho não faz mal, que não tem nada a ver o nome de um demônio, porque Jesus está voltando, e quem tiver despercebido, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser triste, porque Jesus, ele vai dizer naquele grande dia, muitas pessoas vão dizer, Senhor, pregando o teu nome, até orei pelos enfermos, fez 1000 maravilhas, mas Jesus vai dizer, apartai de mim, para você entender. Ele vai dizer que não conhece, porque pessoas que pregou não lutou pela sua salvação e nem pregou a palavra para alguém ser salvo e ser salva também. Com um negócio de dizendo que um pouquinho não faz mal, não tem nada a ver. Mas aquele que tiver ser vencedor e vencedor até o fim, andarão de branco com Jesus de Nazaré na Nova Jerusalém. Porque Jesus vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino, que é o céu.
Porque são 5 prudentes que entraram na porta. E 5 loucas ficaram do lado de fora porque estavam sem azeite, não vigiaram. E Jesus fala, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E está com homens prudentes com a sua casa alicerçado na rocha, que Jesus é a rocha. E Jesus está voltando. E aqui eu quero agradecer a Deus por estar falando da palavra. Porque a palavra tem que ser enseñada. Não por força nem por violência para as pessoas receber. Mas vai chegar um dia que pessoas vão se arrepender porque não recebeu da água da vida. Como aquela mulher samaritana tomou uma atitude e recebeu a água da vida. Como Saulo também, Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, porque ele me persegue. E Saulo entendeu o mistério. Saulo foi tratado, Jesus fez um novo vaso. E Saulo foi batizado com o Espírito Santo, até o nome dele passou a ser Paulo. Então toma uma atitude que nem Paulo, toma uma atitude que nem a mulher samaritana, porque Jesus está voltando. E eu agradeço